Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Do versículo de número 3 até o 4. Daniel, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Quantos acharam, digam amém. Amém. Alguns ainda procuram. Estamos no 38º dia de campanha de propósito de fé e milagres. E aqui a igreja está unida em oração com o mesmo propósito. E a Bíblia vai falar que quando a igreja esteve no mesmo propósito, reunida em oração, sempre ocorreu alguma coisa. Como a gente vê no Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, da mesma maneira, a igreja está unida em um propósito, o propósito de buscar mais de Deus, o propósito de buscar pela fé os milagres de Deus e um grande avivamento espiritual. E a igreja há de receber a sua busca do propósito. Quantos acharam Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 3 a 4, digam amém. Amém. Vamos ler então. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Vamos ler novamente para todos nós entendermos. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Toda vez em que um pregador assume a tribuna para falar a respeito da palavra de Deus, é uma grande responsabilidade, é um grande peso que é colocado sobre o pregador. Mas eu venho aqui falar, não pela minha boca, eu venho aqui falar a palavra de Deus que tem para cada um de vocês aqui hoje. A palavra de Deus nos diz em Daniel capítulo de número 1, que houve um rei chamado Nabucodonosor. Este rei era rei da Babilônia, que em 606 a.C. aproximadamente, ele vai até Judá, invade Jerusalém, cerca Jerusalém, invade o templo e saqueia os utensílios da casa do Senhor. Não somente isso, mas ele ordena para que o chefe dos seus eunucos, Aspenaz, chamado assim o nome dele, Aspenaz, o chefe dos eunucos, Aspenaz, ele trouxesse alguns dos jovens, alguns dos filhos de Israel, para que eles viessem para o Império Babilônico, para o centro do Império Babilônico. Agora imagine junto comigo, pessoas chorando, as mães vendo seus filhos sendo levados à força para uma terra distante, prantos, dores, pessoas perdendo seus familiares, pessoas perdendo seus filhos, pessoas perdendo os seus entes queridos. Mas esses entes queridos não iriam morrer, ou eles não sabiam se iriam morrer, mas iriam para uma terra distante, para o Império Babilônico. O Império Babilônico era o maior império daquele momento. O Império Babilônico, não havia outro império tamanho como o Império Babilônico. Na época de Daniel, o Império Babilônico ele vivia o seu auge, vivia o seu ápice.
Não havia império como o Império Babilônico. Não havia rei que resistisse à força do Império Babilônico. Não havia cidade mais proclamada do que a cidade da Babilônia, como também não havia maior rei em poder, em autoridade, como o rei Nabucodonosor, o rei babilônico. Desta maneira, Babilônia, com toda a sua força, com todo o seu poder, ela chega a ser conhecida em todo o mundo do Oriente de então. Judá ouve falar da Babilônia, e a Babilônia seria o reino constituído por Deus para que trouxesse justiça contra Israel, pois Israel se desviava dos caminhos do Senhor. Agora olha só, os filhos de Israel, esses jovens, eles são chamados para irem para esse reino distante, para irem para este império distante, e são levados, aprisionados em caravanas, são feitos como escravos, são feitos como servos, e eles vão se aproximando da grande cidade da Babilônia. Enquanto eles se aproximam da grande cidade da Babilônia, eles veem grandes muralhas e grandes torres muralhas de mais de 20 metros de altura, e em cada torre, entre cada duas torres, havia muralhas de 45 metros de extensão. A gente vai ver que os jovens, eles ao entrarem na cidade, eles veem uma cidade ainda maior do que a cidade que eles tinham ouvido falar, porque Babilônia era uma cidade realmente cheia de riquezas. Eles veem as portas da cidade, que tinha touros, animais como dragões e leões desenhados na cidade e pintados às portas e aos muros da cidade. Não somente isso, eles entram na cidade e eles veem tamanhas obras, tamanhos edifícios. Na Babilônia havia templo de deuses pagãos. Na Babilônia havia zigurates, que eram templos em forma de pirâmides, edifícios em forma de pirâmides. Não sei se você já viu aquelas construções dos maias, ou dos incas, ou dos astecas, algo semelhante a isso. E conforme eles vão entrando na cidade da Babilônia, eles veem grandes casas, eles veem grandes edifícios, eles veem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, que ficavam sobre edifícios de 25 a 100 metros de altura. Não somente isso, mas à medida que eles vão entrando na cidade, eles vão vendo coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Eles veem pessoas vestidas de linho fino, pessoas que eram ricas, pessoas de grandes posses. Ao entrarem na cidade, alguns dentre esses meios dos jovens, haviam alguns que estavam distraídos com as coisas que viam coisas grandiosas, viam coisas bem feitas, viam coisas que não tinham visto ainda em Jerusalém ou lá em Judá, na sua terra. Enquanto existem uns distraídos, existem outros que estão perplexos, que o corpo está lá na Babilônia, só que o pensamento está lá na sua casa em Judá. O corpo estava em Babilônia, só que o pensamento ainda estava na sua família, estava em casa. Eles sentiam falta de casa. Agora, enquanto havia alguns distraídos, enquanto havia outros perplexos, haviam alguns angustiados e receosos, pois eles viam tudo aquilo. Eles imaginavam: agora vão nos matar, este é o meu fim, agora acabou, não tem mais jeito. E eles veem que à medida que vão passando e vão entrando na Babilônia, eles não vão para um lugar feio, mas as coisas vão ficando cada vez mais belas e bonitas. Eles estão indo para o palácio do rei. Quando eles chegam lá no palácio do rei, eles veem pessoas, eles veem jovens de todas as nações, falando outras línguas, jovens de outras nações, de outras línguas, pessoas de todos os lugares do mundo ali reunidos. Enquanto eles, haviam pessoas distraídas, haviam pessoas que ainda continuavam a olhar a beleza do palácio, continuavam a olhar tudo o que estava ao seu redor. Enquanto essas pessoas distraídas estavam ali, também havia pessoas que estavam perplexas. O corpo estava no palácio, só que o pensamento estava fora do palácio. Enquanto havia pessoas perplexas também havia pessoas angustiadas, pensando que iriam ser mortas na frente do rei Nabucodonosor, iriam ser levadas à escravidão. Enquanto todos assim aguardam a voz daquele que é o chefe dos eunucos, que se
se apresenta no meio deles. Todos ficam curiosos quando Aspenaz, o chefe dos eunucos, se apresenta no meio daqueles jovens e ergue a voz para falar. Quando ele ergue a voz para falar, é interessante que ao erguer a voz para falar, ele fala algo que também é o tema da minha mensagem de hoje. Vocês estão convocados para um reino. Da mesma maneira que lá no palácio da Babilônia, lá na Babilônia, haviam pessoas distraídas, haviam também pessoas angustiadas, haviam pessoas perplexas. Da mesma maneira, hoje existem pessoas que estão aqui neste lugar, que chegaram aqui distraídos, olharam para um lado, olharam para o outro, olharam para a mocidade, olharam para o círculo de oração, olham para a porta, olham para baixo, mas não prestam atenção no que o Senhor tem para ele. Não somente isso, mas tem pessoas também aqui que estão perplexas. Por quê? Porque o corpo está aqui dentro, só que o pensamento está lá fora. O corpo está no palácio, só que o pensamento está fora do palácio. O corpo está ali na Babilônia, só que o pensamento está ainda na sua casa, está ainda lá na sua terra. É interessante que também, além de haver pessoas perplexas com o corpo aqui e com o pensamento lá fora, também existem pessoas angustiadas que chegaram aqui dizendo: este é o meu fim, para mim acabou, agora é a minha morte, agora não tem jeito, agora é escravidão. Da mesma pessoa, da mesma jeito, existem pessoas que estão na live, pessoas que colocaram na live para assistir esta pregação, este culto, só que talvez o pensamento esteja lá fora. Pessoas que colocaram na live para assistir o culto, pessoas que estão aqui nos acompanhando, só que enquanto isso, o pensamento está distraído em outras coisas, em afazeres domésticos e coisas de casa. Da mesma maneira, também existem pessoas que estão assistindo, que estão nos acompanhando, que estão aqui dentro, que disseram assim: este é o meu fim, está tudo acabado, não tem jeito, é a minha morte, é o fim. Mas eu venho como Aspenaz para dizer para você, na autoridade do Espírito de Deus, que este não é o teu fim. Não está tudo acabado, mas é apenas o começo. Você foi convocado para o reino, você foi convocado pelo rei. O rei te convoca hoje, o rei está te convocando hoje para um grande chamado, o rei está te convocando hoje para um grande reino. O reino do rei não é o reino da Babilônia, porque Babilônia pereceu. O reino do rei não é o reino de Roma, porque Roma pereceu. O reino de rei é eterno, ele não perece. Passam os céus, passa a terra, mas o reino dele permanece para sempre. O rei fala Aspenaz, chefe dos eunucos, que seleciona alguns jovens. Não era qualquer pessoa, era alguns jovens estes, que tinham de ser, primeiramente, linhagem real. Fale comigo, linhagem real. Segundo, eles tinham que ser sem defeito. Sem defeito. Terceiro, eles tinham que ser formosos de aparência. E por último, eles tinham que ser doutos em ciência. Certo? Tinham de ser da linhagem real, tinham de ser formosos de aparência, tinham de ser sem defeitos e tinham de ser doutos em conhecimento, doutos em ciência. Ora, a palavra linhagem real aqui, ela vem linhagem, que vem de Zerá, do hebraico, que significa descendência, que significa semente, que significa filho. Em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículos de número 12 e 13, nós vemos ali Davi com a intenção de construir um templo para o Senhor. Então Natã vai chegar a ele e vai dizer que não será por ele que será construído o templo. O Senhor dirá a ele que não será por ele que será construído o templo. E lá no versículo 12, versículo 13, ele dirá bem assim para Davi: Davi, quando os teus dias foram completos e você for para o pó da terra, você for sepultado com os seus pais, nascerá e este o teu trono será eterno, de geração em geração. Será da tua zerá, da tua descendência, da tua linhagem.
não somente segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, nós vemos a profecia, como a gente vê se cumprido no Novo Testamento. Agora dessa vez em João, capítulo de número 7, versículo de número 42, o Cristo diz a ele: não é verdade que a Escritura diz que o Cristo vem da descendência de Davi, ali onde nasceu Davi, na cidade de Belém? Então o Senhor fala: eu sou o que era para vir, eu sou da descendência de Davi, eu sou da Zerá de Davi, da descendência de Davi. Em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 9, fala bem assim: todo aquele que é nascido de Deus, a semente de Deus está nele, ele não peca. Por quê? Porque ele é nascido de Deus, a semente, a linhagem, a Zerá, a geração de Deus está nele, ou seja, ele é gerado por Deus. A gente é interessante que a gente olha para o Novo Testamento, e no início do Novo Testamento, nós vemos que em Lucas capítulo de número 3, versículo de número 8, João Batista está pregando no deserto, e ele fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês dizem: nós somos filhos de Abraão, mas eu digo para vocês, até destas pedras Deus pode fazer Zerá, descendência, linhagem de Abraão. Então é interessante que os abraamitas, ou os filhos de Abraão, ou judeus, eles batiam no peito e diziam: nós somos descendência de Abraão, nós somos linhagem de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Mas é interessante que a igreja hoje pode bater no peito, mas não para dizer nós somos filhos de Abraão. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 6: e vos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, para Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Os judeus, eles batem no peito dizendo: eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Davi. Alguns podem dizer: eu sou filho de descendência de Abraão. Mas a igreja hoje, ela não é só filha de Abraão, mas ela é filha do rei. Ela pode ter o direito de bater no peito e dizer: eu sou filha do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Deus não vem para chamar filho de pastor, ou filho de presbítero, ou filho de crente. Filho de crente, crentinho não é não. Filho de pastor, pastorzinho não é não. Filho de obreiro, obreirinho não é não. Filho de crente não torna crente. Filho de alguém de oração não se torna uma pessoa de oração. Mas ele vem buscar quem é filho do rei, quem é da linhagem real. É o rei vem buscar você que é filho do rei. Glória, glória, glória a Deus. Ele vem buscar os filhos dele. É interessante que na medicina o sangue como é? Existem vários tipos de sangue. Existe o sangue A positivo, o A negativo. Existe o B positivo, o B negativo. Existe o AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Ao total, são 8 tipos de sangue em que é classificado pela medicina, com eles, com as suas características diferentes, com as suas ramificações diferentes. Alguns podem doar para uns e podem receber de outros. Alguns podem doar para todos, outros podem receber de todos. E assim a medicina classifica os tipos de sangue. Mas é interessante que quando o rei Nabucodonosor, ele vem para Judá, ele vem para Jerusalém, ele vem para buscar quem é da linhagem, quem é da família, quem tem o sangue real nas veias. E a Bíblia fala que nós, se fosse por nós mesmos, nós seríamos mortos. E o morto, ele não tem sangue. O morto, ele acaba todo o seu sangue. O sangue ou coagula ou é removido do morto. Mas da mesma maneira, a gente também sabe que os vivos têm sangue. Para o reino de Deus, ou tem sangue ou não tem sangue. Não tem sangue tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo AB positivo, AB negativo, tipo O positivo, O negativo. Mas para o reino de Deus, ou tem sangue ou não tem. Quando ele voltar, sobre as nuvens do céu ele descer, ele vai buscar quem tem sangue real nas suas veias. E quem tem sangue real nas suas veias vai ir juntamente com o rei, porque é da linhagem real. Vai ir para o império, vai ir para o palácio. Você tem sangue do rei nas veias. Vocês, moços, vocês são príncipes.
Vocês, moças, vocês são princesas. Você, igreja, você é príncipe, você é princesa de Cristo. Você tem sangue nas veias. Você é filha do rei. Você tem sangue real. Você não é qualquer pessoa, você tem sangue real. A segunda qualidade que buscavam, que o rei buscava, é, olha aí, jovem sem nenhum defeito. Defeito aqui, ela vem da palavra mum. A palavra mum quer dizer mancha, mácula, defeito, imperfeição. A palavra mum, ela era utilizada até para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, para servir no templo, ele não podia ter defeito. O sumo sacerdote, para servir no templo, ele não podia ter mancha, ele não podia ter deformidade, ele não podia ter mácula. Por exemplo, ele não podia ser cego, ele não podia ser surdo, ele não podia ser mudo, ele não poderia ter uma imperfeição ou alguma mácula ou alguma mancha. Da mesma maneira, a gente vê também que o cordeiro para o sacrifício, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. A gente vai ver em Isaías capítulo de número 53, que nele não foi encontrado injustiça alguma, e da sua boca não saiu nenhum engano. É interessante que se o rei voltasse hoje, esse rei que não tem defeito, este rei que não tem mácula, este rei que não tem mancha, que morreu por mim e por você, porque ele era perfeito, podia morrer, era o sacrifício perfeito. Se o rei voltasse hoje, imagina se ele não tivesse morrido por nós, imagina se ele não tivesse perdoado os nossos pecados, imagina se ele não tivesse nos lavado com o seu sangue, imagina se ele não tivesse se feito sacrifício perfeito por mim e por você. Se Jesus voltasse hoje e nada disso tivesse acontecido, ninguém, nem eu, nem você teria subido junto com ele. Sabe por quê? Porque nós temos defeito, nós somos imperfeitos, em nossa mancha, em nossa mácula, em nossa mas graças ao sangue de Cristo. A Bíblia fala em 1 João capítulo de número 1, versículo de número 7: se nós andarmos na luz, como ele na luz também está, e temos comunhão um para com os outros, e o sangue de Cristo é capaz para nos purificar de todo o pecado. Você já não tem defeito, igreja, você é perfeita, as suas vestes estão limpas, as suas vestes estão brancas, você está pronta para preparar com ele, porque o rei morreu por você. Em ti não há mancha, em ti não há mu. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 15: para que sejais sinceros, irrepreensíveis, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, para que permaneceis como luzeiros, como astros no mundo. É interessante que a palavra irrepreensível aqui nessa passagem, ela vem de uma palavra amomo. Amomo quer dizer ausência de defeito, ausência de mácula, ausência de ausência de imperfeição. Ou seja, o rei procura quem se afasta do defeito. Eu vou te explicar melhor. A palavra santo no Novo Testamento, ela é traduzida como ágios. A palavra santo no Antigo Testamento, ela é traduzida como kadosh. Santo, tanto ágios como kadosh, significa separado. Mas separado do que, meu amado? Separado do pecado, separado do mundo, separado do defeito, separado da imperfeição, separado do mundo, separado das chagas, separado do lamaçal. Você é separado. Mas sabe por que você é separado? Porque ele te separou. E ele pede hoje santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque o Pai Celeste é santo.
Então o Senhor olha para você e Ele olha para a igreja e vem buscar uma igreja remida, uma igreja lavada, uma igreja que não tem compromisso com o pecado, uma igreja que não tem compromisso com a mentira, uma igreja que não tem compromisso com as coisas vãs, uma igreja que não tem compromisso com a injustiça, uma igreja que não tem compromisso com a iniquidade, uma igreja que não tem compromisso com a prostituição, uma igreja que não tem compromisso com a idolatria. A igreja do Senhor, ela não tem defeito, ela não tem mácula, ela não tem mancha. E o rei vai vir te buscar a igreja. Se prepara, deixa suas vestes limpas para receber novas vestes do céu. A Bíblia fala em 1 João capítulo de número 2, versículo de número 1: Filhinhos, não pequeis, mas se alguém de vós pecar, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante que ao olharmos essa passagem, nós vemos a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, nos perdoando de todo pecado. Ele não só nos livra do pecado, mas se nós cairmos, se nós acabarmos pecando novamente, Ele é capaz para nos purificar de todo pecado. Ele não é somente cordeiro, mas Ele também é advogado para te perdoar e para te apresentar diante do Pai. É dessa maneira que nós vemos Cristo Jesus. Ele é advogado para perdoar nossos pecados. Mas eu digo para você, este versículo não é desculpa para dizer: Deus perdoa, então eu posso pecar. Jesus é meu advogado, então tanto faz eu pecar ou não. Eu vou ser perdoado, Jesus é advogado, então eu posso pecar à vontade e eu vou continuar sendo limpo dos meus pecados. O sacrifício da cruz não é suficiente, eu posso pecar à vontade então. Mas não é bem assim, porque o Senhor pede para que você vigie e ore. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que vem o noivo. A Bíblia fala que a vinda de Cristo é iminente, ou seja, é de repente. Ninguém sabe quando Cristo vem. Ele diz: nem os anjos do céu, quando Ele estava na terra, nem eu, que estava agora, que tinha se esvaziado de si mesmo, nem eu, nem os anjos do céu sabem, mas só o Pai que está no céu sabe o dia e a hora que o noivo vai chegar. Então, igreja, vigia, igreja, ora, igreja, se prepara, não deixa manchar suas vestes, não deixa manchar suas túnicas, não deixa manchar as suas túnicas e as suas roupas. Quem guarda, quem tem compromisso com Deus aqui na terra, tem compromisso com Deus para subir para o céu, e Ele vem buscar pessoas que são lavadas, que têm suas vestes limpas, que são sem defeito algum. O Rei vem te buscar. O Rei vem te buscar. O Rei vem buscar a igreja. Quantos estão preparados e quantos estão aguardando a vinda do Rei? O Rei vai vir, daqui a pouco Ele está cercando Jerusalém, daqui a pouco Ele está cercando Judá, daqui a pouco você vai ver coisas que você não viu aqui na terra, daqui a pouco você vai ver coisas que você não viu aqui neste lugar. Daqui a pouco você vai ver coisas que você não viu aqui nesta terra. Daqui a pouco você vai ver coisas que você tinha ouvido falar. Como os jovens entravam na Babilônia e viam coisas extraordinárias, coisas que eles tinham ouvido falar, mas eles se surpreendiam a cada maneira que adentravam mais na Babilônia. Da mesma maneira será a igreja entrando nos céus, entrando nos portões celestiais. Você ouve alguma coisa? As ruas são de ouros e os rios de cristal, mas vai ser bem maior, vai ser bem melhor. Você vai chegar lá e vai ficar espantado com tamanha grandeza. Você vai chegar lá e vai ficar admirado com tamanha façanha, porque o que o Rei tem preparado para você é bem maior do que o entendimento humano possa entender. É interessante que a falta de defeito, a ausência de defeito, ela automaticamente gera formosura. Como assim a ausência de defeito automaticamente gera formosura? Quem não tem defeito,
quem não tem mancha, quem não tem mácula, automaticamente é formoso. E o rei buscava não somente jovens da linhagem real, não somente jovens sem defeitos, mas buscava jovens formosos de aparência. A gente vai ver no livro de Cantares, capítulo de número 4, versículo 7. É interessante que o livro de Cantares é escrito por Salomão e também composto por Sulamita. Salomão cantando a Sulamita e Sulamita cantando a Salomão. E é interessante que Israel, quando olha para o livro de Cantares, ele vê no livro de Cantares coisas como Deus falando a Israel e Israel retribuindo a Deus. Mas a igreja, como é mais avançada, a igreja, como está mais na graça, a igreja olha para o livro de Cantares e ela vê no livro de Cantares o Jesus, o noivo, falando a sua esposa. Ela vê o noivo falando a esposa. E lá em Cantares, capítulo de número 4, versículo de número 7, Salomão fala assim para Sulamita: Sulamita, como você é formosa, amada minha, em ti não há nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum defeito. Da mesma maneira, Jesus Cristo, ele nos encontrou sem nenhum defeito. Jesus Cristo, ele nos encontrou no lamaçal do pecado. Nós éramos podres, nós tínhamos máculas, nós tínhamos manchas. Você tinha mancha, você tinha mácula, você tinha pecado, você tinha defeito, mas ele te limpou e te fez uma nova obra na sua vida. Ele limpou e fez algo que ninguém faria por você. Ele limpou, colocou novas vestes, ele limpou, colocou um aroma suave, ele limpou e contornou todo o seu corpo. Ele colocou uma nova coroa sobre a sua cabeça, ele penteou o seu cabelo, ó noiva, ele colocou um perfume em ti, e ele olha para ti hoje e fala: igreja, quão formosa és, e em ti não há nenhum defeito. A igreja é formosa, não há defeito na igreja. Eu vejo o noivo ataviado, eu vejo um noivo preparado para descer, e eu vejo uma noiva em formosura. Maranata, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Se você olhar o morto, você vai ver que o morto não tem formosura. O morto, ele não tem um cheiro bom. O morto, ele é sem sangue. O morto, ele se decompõe. E à medida que se decompõe, ele vai ficando sem formosura. E a Bíblia vai falar lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo infinito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós hoje temos vida, nós hoje somos vivos. Mas antigamente, imagina seu estado: você era morto, você não ouvia nada, você era morto, não tinha visão espiritual, você era morto, não conseguia orar, você era morto, não conseguia falar com Deus, você era morto, não conseguia sentir cheiro, você era morto, não conseguia andar, não conseguia se movimentar, não conseguia ver pela fé. Mas agora Ele te deu vida, e vida com abundância. E hoje nós temos vida para com Cristo. Você já consegue ver e consegue ter visões espirituais. Você já consegue falar face a face com Deus. Você já consegue ouvir a voz de Deus, porque você está vivo. Ele te deu vida, e vida com abundância. O rei vem para dar vida, o rei vem para dar vida. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo quer destruir a tua vida, quer destruir a tua família. Mas quem está guardado pelo sangue do Cordeiro, ele não toca. É interessante que nós vemos lá no Egito, em Êxodo, a praga dos primogênitos. Quando a gente vai ver em Êxodo a praga dos primogênitos, aí vem a origem, o verbo pesach.
que é passar, que é saltar. Por quê? Porque nem tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e nas vergas das portas. O anjo da morte chegava e saltava e passava por cima. É interessante também nos dias de hoje, é da mesma maneira nos dias de hoje. Por quê? Porque o inimigo ele passa na sua casa, só que tem o sangue do cordeiro que está limpando, que está guardando, que está fazendo ele saltar por cima. O inimigo hoje ele bate na porta da tua casa, mas o sangue do cordeiro impede ele de entrar. O inimigo hoje ele quer passar e quer destruir a sua vida, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus ele vem para trazer vida. Ele vem para trazer vida. Ele vem para trazer vida e vida com abundância. Quer te dar vida. Ele tem vida para te dar. Ele tem vida para te dar. Então nós vemos aqui que Aspenaz ele foi encarregado pelo rei para que trouxesse os melhores jovens de boa aparência, jovens estes na linhagem real, jovens estes sem defeito algum, e jovens estes também doutos em ciência. É interessante que Aspenaz prepara todo o caminho. Aspenaz ele é quem traz os jovens à presença do rei, ele é quem traz os jovens aos palácios. Da mesma maneira, Aspenaz ele também tem que apresentar os jovens formosos para o rei. Nós vemos que Aspenaz se preocupa quando Daniel propõe uma mudança na dieta. Por quê? Porque ele se preocupava na formosura do povo, na formosura dos jovens, para se apresentar perante o rei. E eu vejo aqui Aspenaz como o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele se preocupa quando você muda a dieta. O Espírito Santo ele se preocupa quando você muda a rotina de orar. O Espírito Santo ele se preocupa quando ele muda as normas, quando você muda as normas do reino. É interessante que o Espírito Santo ele também quer nos apresentar formosos perante o rei, sem nenhum defeito perante o rei. O Espírito é santo e ele faz um processo em nós que é chamado de santificação. O que é santificação? Como eu já expliquei, santo vem de ágios e também vem de kadosh. Kadosh significa separado do pecado. Ágio significa separado do pecado. E o que é o processo de santificação? É como se o pecado estivesse aqui e você estivesse aqui. Na justificação, Jesus te tira do pecado. Na santificação, o Espírito Santo te leva para longe do pecado. O Espírito Santo está te levando para longe do pecado. O Espírito Santo está te deixando formoso. O Espírito Santo está retado. O Espírito Santo está te deixando de boa aparência. Sabe por quê? Porque de qualquer jeito não se pode apresentar perante o rei. Ele está te deixando formoso para ser encontrado com ele. Quantos querem ser moldados pelo Espírito Santo para se encontrar com ele? O Espírito Santo hoje está operando. A Bíblia vai falar em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26 e 27, que o Espírito de Deus também nos assiste em nossas fraquezas, quando não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Pai, Deus, sabe a vontade e a intenção do Espírito, e o Espírito ora segundo a vontade do Pai, para que nós sejamos próximos ao Pai, para que nós sejamos perfeitos, filhos de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para concluir, doutos em ciência.
Eles precisavam ser doutos em ciência, doutos no conhecimento. Precisavam ser gênios, precisavam ser as pessoas mais conhecedoras ali de Judá, precisavam ser as pessoas mais conhecedoras do mundo inteiro. Afinal, para trabalhar no palácio não é para qualquer um, para trabalhar no palácio não é para qualquer pessoa. É interessante que a Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É interessante que a mesma Bíblia vai falar que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E também a sabedoria de Deus, ela não se compara, o tamanho dela é infinitamente superior à sabedoria humana. Como assim? A Bíblia vai falar que a própria loucura de Deus é maior e é mais sábia do que a sabedoria humana. A loucura de Deus, a falta de conhecimento de Deus, se é que existe, ela é mais sábia do que qualquer entendimento humano. Então imagine se de todo o oceano Deus pegasse um conta-gota e puxasse um pinguinho de água do seu conhecimento, uma gota de água do seu conhecimento, ainda inundaria um pequeno pedaço, um pequeno copo. Esse pinguinho de água inundaria um pequeno copo e transportaria no conhecimento humano, de tamanha que é a sabedoria de Deus. Mas não somente isso, a Bíblia vai falar em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Todavia, falamos da sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Ou seja, a sabedoria deste mundo, ela é passageira, ela se aniquila. Mas falamos a sabedoria de Deus, outrora oculta, a qual Deus ordenou desde os séculos passados para a nossa glória. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele vai continuar: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são as coisas preparadas para aqueles que o amam. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vai falar bem assim: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem que pode te criticar a Deus pelo seu conhecimento? Quem que pode ensinar a Deus pelo seu conhecimento? A Deus ninguém ensina, porque quem conheceu a mente dele? É interessante que o mesmo Paulo vai falar nesses versículos que o homem natural, ele conhece as coisas do homem natural, ou seja, só o homem natural, só o espírito do homem natural conhecem as coisas do homem. Por exemplo, quando você vai falar o discurso, se um animal estiver passando pela rua, ele simplesmente vai passar e vai esquecer do que você está falando, mesmo se for o discurso mais eloquente, mesmo se for um discurso mais poderoso, um discurso cheio de palavras que possam ser inteligíveis, que possam ser entendidas. Um animal vai passar por ali e mesmo que ele olhe para você, ele não vai entender nada. Por quê? Porque o espírito do homem entende e discerne as coisas que são do espírito do homem. Da mesma maneira, as máquinas não conseguem entender o que está no pensamento humano. Elas conseguem até decodificar algumas transliterações que são feitas para ela. Por exemplo, o teclado do computador, ele dá comandos para que esses comandos virem informações para o sistema do computador, ou também ao contrário, o sistema do computador, ele dá comandos para que esses comandos virem informações para nós podermos ver. Mas uma máquina não consegue entender o que passa no seu pensamento, o que passa no seu discurso, ou o que passa no seu coração. Ela não consegue olhar para um texto e fazer uma análise crítica. Ela não consegue olhar para um livro e fazer uma análise crítica. Não consegue, porque isso só o homem que discerne os pensamentos do coração do homem consegue. Da mesma maneira, é um homem espiritual. Alguém que é homem apenas carnal não consegue ver coisas do espírito.
não consegue ver milagres, não consegue ter visões espirituais, mas alguém que é espiritual, ele consegue entender a palavra de Deus, ele consegue entender as coisas do Espírito, ele consegue ouvir e consegue entender e consegue edificar assim com essas coisas que são faladas. E olha só que interessante, que o Senhor, ele fala da sua sabedoria ao homem, mas a sabedoria de Deus, que é falada aos homens, que é pregada por Paulo, que é pregada pelo pastor Marcos, que é pregada pelo presbítero Moésio, que é pregada pelo evangelista Assis, que é pregada pela igreja, por você e por mim, elas não são entendidas pelos príncipes do mundo. Eles rejeitam essa palavra. Os que são sábios para o mundo, eles rejeitam essa palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é loucura para eles. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas a Bíblia vai falar que essa palavra que nós falamos, ela não é qualquer palavra. A palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ele vai até na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Essa é a palavra de Deus. Não somente isso, mas a palavra de Deus, ela não pode vir de alguém que é anátema, ela não pode vir de alguém que é um herege. A palavra de Deus, ela não pode ser conhecida pela boca de um mundano. A palavra de Deus, ela não pode ser conhecida por alguém que não pensa na mente de Cristo. Mas a Bíblia vai falar que a palavra de Deus, ela vem por nós por um motivo, porque o nosso cérebro não é cérebro mero cérebro de máquina. E o nosso cérebro não é mero cérebro mortal, mero cérebro humano, mas o cérebro da igreja de Cristo. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Mas nós, a igreja eleita, salva, vivificada em Cristo Jesus, temos a mente de Cristo. Você não tem qualquer mente, você não tem a mente de homem algum, você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Deus, você tem a mente do Rei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aproximadamente 606 a.C., o rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra até então, o rei com o império mais glorioso, mais grandioso da terra até então, ele vai ajudar. Ele cerca Jerusalém, ele invade Jerusalém, saqueia os utensílios de ouro, de prata, saqueia altar de bronze, saqueia o altar de incenso, saqueia a mesa da propiciação, saqueia a pia de bronze, saqueia os utensílios da casa do Senhor. Mas ele não somente está interessado nisso, ele não somente está interessado nessas coisas valiosas, mas ele também está interessado em outra coisa. Ele está interessado em jovens, em pessoas que são da linhagem do rei, quando são filhos do rei, pessoas que não têm nenhum defeito. A igreja de Cristo não tem defeito algum, pessoas que são formosas. A igreja de Cristo está em formosura, e pessoas também que são doutas em ciência. Mas é interessante que Nabucodonosor é tão grande que em um sonho ele é conclamado como uma árvore que toca até os céus. Mas mesmo Nabucodonosor sendo o reino mais poderoso da terra, mesmo Nabucodonosor sendo o governante mais poderoso da terra, ele ainda não se compara com o rei que há de vir sobre a terra. A Bíblia fala que Deus, ele domina sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar. Nabucodonosor dominava apenas no mundo de então, mas o Senhor Jesus, ele tem poder sobre os céus e sobre a terra. A Bíblia fala que Nabucodonosor, ele tinha daquele mundo de então, mas a Bíblia fala que ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia fala que Nabucodonosor, ele veio de maneira de repente, mas a Bíblia fala que quando ele de repente, como um raio que se mostra no Oriente e vai até o Ocidente,
consistente. Assim é a vida do Filho do Homem, assim é a vida